Fala aí, batera, beleza? Bom, agora vamos falar sobre o pedal, regulagens do pedal, todas as características de um pedal, o que ele vai mudar na tocabilidade, né, na ação do batedor na pele, como você regula para deixar mais confortável para você, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, eu vou falar de um jeito que serve para qualquer tipo de pedal. Obviamente eu estou com o pedal de uma marca específica, né, da Pro, esse é o Headline, né, o Redline da Pro, Eliminator Redline, mas o que eu vou falar aqui para você não vai ser só para o Redline. Eu vou falar as características principais que você pode regular qualquer pedal que você tiver, beleza? É um princípio básico de regulagem que serve para qualquer pedal, porque cada pedal tem uma característica de regulagem diferente. Uns têm essa parte aqui na sapata que você pode ir mais para frente, mais para trás, significa que a sapata vindo mais para trás, o pedal vai ficar mais esticado, né, mais ou menos assim. Se você deixar mais para frente, teoricamente você sobe mais a sapata do pedal. Então primeiro a gente vai falar dos nomes de todas as características do pedal e depois o que isso influencia na regulagem, na ação do batedor na pele. Beleza? Então vamos lá. Esse é um pedal duplo, porém aqui a gente vai falar de regulagem dele simples. Depois eu vou pegar outra parte do pedal e montar o duplo para vocês verem como fica a regulagem do pedal duplo para quem está aqui nesse curso e não conhece a regulagem de um pedal duplo, beleza? Para quem toca só com pedal single, se você quer tocar só com pedal single, tudo bem. Se você quer saber como regula um pedal duplo, aqui também eu vou mostrar para você, beleza? Então vamos lá, a regulagem do pedal single, né, na função single. Bom, temos várias características aqui, certo? Chavinha de afinação, esse é o batedor, muitas pessoas chamam de pirulito, mas eu costumo chamar de batedor, né? Se você fala pirulito, tudo bem, mas é um batedor do pedal. Aqui você já tem essas regulagens, tá? Eu vou tentar mostrar na outra câmera aqui, ó. Deixa eu ver ali, beleza. Você tem aqui essa outra parte que é para uma regulagem da altura do batedor aqui. Isso significa que se você usar o batedor mais alto, mais pesado ele fica, certo? Uma questão de gravidade, de física e mecânica, né? Então se eu deixar ele mais alto possível aqui no pedal, mais pesado o pedal vai ficar, certo? Porque isso aqui dá mais força na ação. Significa que quando você tocar ele muito forte, você vai ter mais punch. O que é o punch? O punch é a força, né, que você toca, a sua força mais a força que o pedal, que o instrumento tem para agir onde você quer. Nesse caso é a ação dele na pele, beleza? Então eu uso uma regulagem que eu chamo de regulagem flat. É uma regulagem que fica no meio termo. Ele nem é tão alto e nem é tão baixo, né? Tem alguns bateras que usam até mais baixo que isso. Mas por que eu uso no meio do caminho? Porque quando eu quero ter notas mais sensíveis, mais tranquilas, eu consigo controlar mais na minha técnica se ele estiver no meio do caminho. Se eu colocar ele muito baixo, o batedor, né, a minha força não vai ter tanto punch na pele. Por quê? Porque ele vai estar muito baixo, a ação dele de força vai ser muito pequena em relação à pele. Beleza? Então eu uso ele no meio do caminho, né, nem tão alto e nem tão mais baixo que isso, porque senão, como eu disse, muito baixo você não tem a força do punch na pele e muito alto também você vai ter essa ação muito forte que para velocidade, essa que é a questão, para velocidade vai dificultar um pouco porque ele vai estar muito pesado, certo? Então não é que não dá para tocar ele mais alto ou mais baixo, dá sim. A questão é que muito alto dificulta um pouco na velocidade a longo prazo, né? Uma velocidade mais alta, ali a partir de 150 BPM, né? E muito baixa você não tem o punch, beleza? Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. A altura do batedor vai influenciar nisso, ou a velocidade se ele estiver muito alto, ou sem o punch se ele estiver muito baixo. Por isso que eu coloco ele no meio do caminho. E para regular isso, você tem que usar uma chave Allen, né? Eu vou pegar a chavinha aqui depois para vocês verem. Uma chave que vem geralmente com pedal, cada pedal tem o seu, ou um pouquinho mais largo, um pouquinho mais fina, mas geralmente é padrão, beleza? Então é isso que eu faço na altura do batedor do pedal, beleza? Bom, a gente tem as outras características, né? Isso aqui a gente chama de sapata, certo? A sapata do pedal, que é onde você pisa, né, no pedal. Parece simples, mas tem muitas pessoas que têm dúvida, então vamos esclarecer aqui para todos os níveis entenderem bem o que eu estou falando. Então isso aqui é a sapata do pedal, certo? A gente vai falar, já falou um pouco também da técnica no pedal, né? Onde você coloca o pé aqui, posiciona o pé para você ter a melhor ação do pedal, tá? Tem uma coisa que chama sweet spot, mas isso está na parte de técnicas do pé, beleza? Né? Técnicas de pé. Então é o seguinte, a outra questão aqui no pedal, falando do Redline especificamente, ele tem aqui, ó, vou soltar aqui,
ele tem essa parte aqui, isso nem todos os pedais têm, tá bom? Então, ó, você tem essa parte aqui que você tem 3 níveis aqui, certo? O nível mais para cima, o nível do meio e o nível mais para baixo. Eu uso o meu no nível mais para cima, né? Então eu poderia usar ele no meio ou para baixo. Então eu uso mais para cima. Por quê? Porque aqui eu tenho um maior controle dessa altura da sapata. Quando ele fica muito para baixo, a sapata fica muito esticada. Então não é o jeito que eu gosto de tocar. Então aqui também é uma regulagem que fica no meio do caminho e padrão. A maioria dos pedais que não tem essa regulagem na sapata é mais ou menos assim que fica. Então se eu usasse um pedal que não tivesse essa regulagem, provavelmente, muito possivelmente, estaria mais ou menos assim mesmo. Tá? Então você não precisa se preocupar se o seu pedal não tem essa regulagem. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Ó. Vamos lá. Então, beleza, essa é a primeira parte da regulagem do Redline. Isso serve para quem tem um Redline saber como eu uso a minha configuração e para quem não tem saber como fica a sapata, certo? E aí agora a gente vai falar da corrente, né, do pedal, certo? E agora a gente vai falar da mola do pedal, certo? Essa é a mola de ação dessa parte do pedal. A mola, ela também tem um conjunto de fatores, né, aqui no pedal, né, para falar bem claro. Não é só o batedor alto ou mais baixo que vai mudar toda a ação do pedal, vai mudar todo esse conjunto de regulagens, tá bom? Então, a mola do pedal, ela tem uma função que é de deixar o pedal mais tensionado e menos tensionado, certo? Como que eu uso aqui? Eu uso também no meio do caminho, que é a tal da regulagem flat, que eu chamo. O que é o flat? Ele é uma regulagem mais com uma planicidade mais limpa, né? Ela nem é tendenciosa para cima e nem então para baixo. Porque se eu usar a mola muito tensionada, o pedal, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais pesado, né? Ele vai ficar mais rápido, certo? Então o que a gente pode dizer é, a regulagem mais tensionada, o pedal mais rápido. A ação dele é mais rápida porque está muito tensionado, então ele volta mais rápido, beleza? Se eu deixar ela muito solta, o pedal ele fica mais lento, porque a ação da mola está mais lenta, então obviamente ele vai ficar mais lento. Como que eu faço aqui? Nem tão pesada e nem tão leve, né? Ou seja, nem tão rápido e nem tão devagar. Que aí, vou tentar mostrar aqui na outra câmera, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ó, quando você vai fazer esse aperto aqui na mola, geralmente o parafuso que está aqui, que você vai apertando, né, vai abaixando isso aqui e vai tensionando. Se você solta, ela fica mais solta. O que acontece? Nesse giro horário que tem aqui, né, sentido horário, eu coloco a mola, né, o último parafuso, né, o último flange, se é assim que eu posso dizer, né, a última rosca, ela geralmente fica para baixo. Então eu vou regulando até a última rosca ficar para baixo. Só uma, certo? Então você tem ali a primeira e ela fica para baixo. Então se eu apertar muito mais, isso aqui vai começar a descer e ia ficar vindo para cá, vindo para cá. E na verdade eu deixo ele bem rente, tá, ao último. O que isso significa? Que é a regulagem flat, a regulagem mais comum do pedal. Se eu apertar muito e descer é porque está mais tensionado. Se ficar muito aqui para dentro da rosca, significa que ele está muito leve. Então quando ele fica bem rente, é porque ele está bem no meio do caminho. Aí quando ele chega bem rente, o que eu faço? Dou só mais um giro e fica só uma rosca para fora. Beleza? Então esse é o jeito que eu regulo a minha mola. Por quê? Repetindo, se ela ficar muito tensionada, o pedal tem uma velocidade muito rápida. Se ela ficar muito solta, o pedal é mais lento. Eu deixo no meio do caminho. Por quê? Quando eu vou fazer as notas, né, o single stroke roll, né, que são as notas simples, né, alternadas, etc. Quando eu deixo ele muito tensionado, favoreceria o meu single. Se eu deixar ele muito distensionado, ia ficar muito lento. Porém, eu faço os double strokes também nos dois bumbos. E se eu deixar ele muito tensionado, ele fica tão rápido que a volta da segunda nota, para mim, perde um pouco o sentido do rebote. Então eu deixo no meio do caminho, porque ele mais lento, eu consigo sentir mais o meu pé na sapata do pedal, certo? Então essa é uma coisa que eu fui pesquisando muito ao longo do tempo, então eu sugiro você, ao invés de colocar já a regulagem flat que eu estou indicando, que é uma regulagem que fica no meio do caminho, é muito boa, funciona muito bem para mim, você pode testar também. Coloca ela um pouco mais tensionada, menos tensionada e vai testando. É um pouco chato, vamos dizer assim, porque você tem que ir lá, regular o pedal, ajeitar o pedal de novo, tocar, sentir, vai de novo. Então assim, mas esse processo é um processo de pesquisa que você tem que ter com a bateria, começando do pedal, da baqueta, enfim, mas você tem que fazer esses testes para achar qual a melhor regulagem para você,
certo? Essas são as características flat de um pedal. Aí a gente tem também, aqui que seria, no Redline, a gente tem três caminhos aqui, certo? Ó, eu soltei aqui, eu vou soltar a corrente, né? Ó, soltei a corrente do pedal. Vou tentar mostrar ali na outra câmera. Ó, a gente tem essa parte, certo? Que no Redline ele tem 3 regulagens, que é ou fica aqui, ou no meio, ou para cá. Tô olhando para outra câmera para tentar mostrar direitinho, tá? Então ele fica ou aqui, ou no meio, ou para cá, ou seja, 3 regulagens. Mais uma vez, eu deixo na regulagem que é mais flat e ela é mais comum do pedal. Ou seja, se eu tivesse um pedal que não tivesse essa regulagem, o jeito que eu coloco aqui seria o básico dos outros pedais, certo? Se ele ficar no meio ou para cá, significa que eu mexi na regulagem padrão de qualquer tipo de pedal, beleza? Então eu vou lá e coloco ele bem para cá. Teria aqui, no meio e bem para cá. Eu deixo ele o mais rente daqui da polia, certo? Isso aqui chama a polia do pedal. Fica bem no meio do caminho, certo? Essa é a regulagem que eu deixo no pedal. De novo, é uma regulagem flat, beleza? Bom, o que mais que eu tenho aqui no pedal? Tenho a ação da corrente. Essa aqui é uma ação de corrente dupla, né? Chain drive, que a gente chama em inglês. Então, corrente dupla, tá vendo? Tem 2 correntes aqui, ó, tô mostrando na outra câmera, 2 correntes. Significa que existem pedais de uma corrente só e pedais que a gente chama ou de fita, né? Eu poderia substituir isso aqui por uma fita, tá? E tem o outro também que é o direct drive, que é um pedal que tem uma espécie de uma haste aqui de ferro, certo? Tem uns que são longboard, que não tem essa parte aqui da sapata, tá? Não tem essa parte, alguns pedais. Isso aqui fica direto, que a gente chamaria de longboard. Ou, né, esse lance do direct drive, que não é a corrente. O que significa? Que a corrente, ela dá essa sensação de, vamos dizer assim, o pé mais firme no pedal. Porém, tem uma folga aqui, por causa da corrente. Então a ação do pedal tem uma folga, tá vendo o barulho? Porque tem uma folga aqui. Se você tem um pedal direct drive, significa que a ação desse pedal é basicamente sem folga. A gente poderia falar que é uma ação perfeita, sem folga. Mas não é porque é perfeita que a tocabilidade é melhor. Então isso vai de gosto também. Esse pedal é o pedal comum, chain drive, 2 correntes, né, corrente dupla. Então, hoje, num padrão de mercado de um pedal intermediário para um pedal mais legal, já vai vir chain drive corrente dupla. Se o seu pedal tem uma corrente simples, a ação vai ser muito parecida. Talvez a gente vai trabalhar só na durabilidade, se ele vai durar mais ou vai durar menos, certo? Porque é uma corrente só, tem mais pressão aqui, pode ser que essa corrente estoure um dia. Mas se estourar, tem como substituir também, beleza? Então o lance de ser corrente dupla não é para a ação em si do pedal melhorar ou piorar, é a questão de durabilidade em si, beleza? Então esse é um jeito que eu gosto de usar, o chain drive, pedal de corrente dupla, o direct drive, que é o pedal que tem só uma haste de ferro aqui, vamos dizer assim, ele fica muito perfeito, então você não tem isso aqui. Quando você volta, já volta todo, porque ele fica duro aqui, certo? Então não é solto assim, ele é bem perfeito. Quando voltou o pedal, ele volta junto. Aqui não. Você volta, a sapata tem esse tempo aqui de folga, de respiro. Beleza? Por isso que eu uso chain drive. Eu gosto desse respiro, sempre, eu sou muito acostumado com isso. Já testei o direct drive, não gostei, não é um pedal que fica legal para mim, porque eu já testei bastante. Né? A Pro tem um outro pedal, eles mandaram uma vez para mim e eu não gostei. Devolvi e falei, não, eu quero o chain drive mesmo, corrente dupla. Beleza? Então, de característica que a gente tem de regulagem é a altura do batedor, né, que a gente passou, a mola, mais tensionada ou menos tensionada, as características específicas desse pedal, que é essa distância que ele tem aqui, né, de 3 regulagens, 3 estágios. Aqui também da corrente, né, na polia, que ele tem também 3 estágios, certo? Então essas são características específicas desse pedal. Tem alguns outros pedais de outras marcas que tem também, mas essa aqui é uma regulagem bem flat. Beleza? Geralmente me perguntam muito como eu uso a altura da sapata no pedal. Ah, Bruno, você mexe aqui para ele ficar mais alto? Não, eu uso o pedal em termos de altura de sapata o que vem original. Por que isso? Porque tem a ver com a característica mecânica para o que o pedal foi produzido. Geralmente ele está assim. Então se ele vem assim, eu gosto de usar
o máximo da característica mecânica que o pedal já vem. Então você pode perceber que tudo que eu falei está sempre no meio do caminho, nunca para mais e nunca para menos. É mais ou menos a média que eu uso do pedal, beleza? Então, vamos lá, se eu coloco aqui o batedor. Né? Então, essa aqui é a característica do meu pedal, né? Essa é a velocidade dele. Lógico que ele está balançando aqui, mas ó. Beleza? Certo? E aí, esse batedor também específico desse pedal, ele tem 4 lados. Ele tem esse feltro aqui, que ele é mais reto, deixa eu mostrar ali na câmera. Ó, ele tem esse feltro aqui que ele é bem mais reto. Ele tem esse que é arredondado. Tem esse aqui que tem um material específico, mas vamos dizer que é de plástico. Tem essa parte aqui que é de plástico, mas a parte reta. Ou seja, tem 4 partes. Tudo isso influencia no rebote, mas devo dizer que nada exagerado, nada que se você mudar você não consiga tocar, mas muda um pouco. Então no limite da velocidade faz sim um pouco de diferença. Então para você saber qual lado que eu uso, é o lado reto do feltro, tá? Não é esse arredondado, é o lado reto do feltro. Beleza? Aí eu coloco aqui, já fica regulado, bacana, do jeito que eu fiz. Certo?